Podemos. Cumprimentando a todos, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, realizada sob a forma virtual. Já inicio pedindo desculpas a todos pelo atraso de 15 minutos, em função da ocorrência de alguns problemas técnicos, no sentido da estabilidade da internet de alguns dos nossos componentes. Assim, eu convoco o conselheiro substituto Josué França para fins de composição de quórum, em decorrência dos problemas técnicos específicos que o conselheiro Honorato teve neste momento. Feitas essas explicações, nós então ingressaremos na nossa pauta do dia, e assim eu já coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, declaro aprovada, passando agora para os itens referentes à aposentadoria. Os 3 primeiros processos são da minha relatoria, e eu informo que farei a apreciação diante da simplicidade das questões por meio da leitura tão somente da conclusão dos votos. Caso haja alguma necessidade de ouvir o voto inteiro, por favor, eu peço que Vossas Excelências assim sinalizem. Apregou o processo de número 3.532 do ano de 2011, oriundo da Universidade do Estado da Bahia, que tem como interessado o senhor Joaquim de Matos Oliveira. Conclusão. Diante dos efeitos da decadência, fixada no tema 445 de repercussão geral, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, e acolhendo a manifestação do Ministério Público de Contas e também da assessoria técnico-jurídica deste tribunal, e ainda de acordo com o mapa de aposentadoria elaborado pela gerência 6D, eu voto pelo reconhecimento do registro tácito da portaria de número 1454, de 29 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado, do dia seguinte, a qual concedeu a aposentadoria ao senhor Joaquim de Matos Oliveira, auxiliar de contabilidade, vinculado à Universidade do Estado da Bahia, com fundamento no artigo 1º, inciso 5º da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 5º, inciso 1º do nosso regimento interno. É esse o voto e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Passarei agora ao processo de número 508 do ano de 2010, oriundo da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, tendo como requerente o senhor Atenildo Oliveira Fernandes. Farei a leitura da conclusão do voto. Novamente, diante dos efeitos da decadência, fixada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do tema de repercussão geral de número 445, acompanhando os órgãos instrutórios da Casa, eu voto pelo reconhecimento do registro tácito da portaria de número 2.384, de 22 de outubro de 2009, a qual concedeu a aposentadoria ao senhor Atenildo Oliveira Fernandes, professor vinculado à Secretaria de Educação do Estado, com fundamento no regramento jurídico pertinente. É este o voto e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado e já o confiro. Passo ao processo de número 3.381 de 2015, oriundo da Universidade do Estado da Bahia, que tem como requerente o senhor Luiz Eduardo Florence Barreto. Novamente, lendo a sua conclusão, tem-se que, diante dos efeitos da decadência fixada pelo tema 445, de repercussão geral, proferido pelo STF, e acolhendo ainda a manifestação do MPC, da ATEG e
de acordo com o mapa de aposentadoria elaborado pela gerência respectiva. Eu voto pelo reconhecimento do registro tácito da portaria de número 1957 do ano de 2014, publicada devidamente no Diário Oficial, que concedeu a aposentadoria ao senhor Luiz Eduardo Florencio Barreto, técnico universitário vinculado à UNEB, com fundamento no ordenamento jurídico. Esse é o voto e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado e já o confiro. Ingressaremos agora no tópico da pauta referente a recursos estaduais atribuídos a municípios. E assim eu apregoo. Como? Pela ordem, conselheiro Bom dia, Aloysio. mais nada, conselheira. Bom dia. Tem um processo de aposentadoria da Me minha perdoe. relatoria que É verdade. aos de É Vossa verdade. Excelência. Me desculpe, é verdade. Nada. Voltando, então, reabrindo a sessão referente à aposentadoria, eu apregou o processo de número 6770 de 2003, que tem como relator o conselheiro Aloysio Medrado Santos. O processo tem origem no Tribunal de Justiça da Bahia, tendo como interessado o senhor Valdomiro Conte Pereira. E assim eu passo a palavra ao conselheiro Aloysio, renovando as minhas desculpas. Nada, não se incomode absolutamente com isso. Eu peço autorização de Vossa Excelência, conselheira Carolina, e do conselheiro Josué, para também, em razão da matéria ser do conhecimento sedimentado de todos nós, ir diretamente à conclusão do voto. Da minha parte, não vejo nenhum óbice, indago ao conselheiro Josué se há algum motivo que justifique a leitura do voto por completo. Obrigado, conselheira. Bom dia a todos. De minha parte também pode seguir o rito habitual, em função da matéria ser de conhecimento bastante comum já pela corte e pelos procuradores. Obrigada. Então, portanto, conselheiro Aloysio, sinta-se plenamente à vontade. Passo ao voto, então, Excelência. Desta forma, voto em sintonia com a instrução pelo reconhecimento do registro tácito do decreto judiciário publicado no Diário do Poder Judiciário de 19 de abril de 1996, com a retificação de retroagir os seus efeitos a 18 de novembro de 1994, dia subsequente ao que o servidor atingiu a idade limite de 70 anos, publicado no respectivo diário de 31 de agosto e 1º de setembro de 1996, que concedeu a aposentadoria a Valdomiro Conte Pereira, tabelião de notas subordinado ao regime de custas, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, diante dos efeitos da decadência fixada no tema 445 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, com os proventos de inatividade no valor da lotação fixada por sentença de 6 de novembro de 1997 da Vara Civil de Jiquié. É o voto, Excelência. Em discussão? Não havendo o que queira discutir, declaro aprovado e já pergunto ao conselheiro se confere o feito. Confiro, Excelência. Processo, então, conferido, e eu aproveito a oportunidade para fazer também a conferência do processo de número 3.532 do ano de 2011, que foi o primeiro a apreciarmos nesta manhã. E agora sim ingressaremos na sessão referente a recursos estaduais atribuídos a municípios. Eu apregoo o processo de número 5.537 do ano de 2020, oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vinculação pela CONDER, tendo como entidade beneficiada o município de Nova Redenção. E assim eu passo a palavra ao eminente conselheiro relator do feito, o conselheiro Josué França, que nesta sentada substitui o conselheiro Antônio Honorato. Com a palavra, conselheiro Josué. Eu peço venha ao conselheiro, no sentido de que eu peço adiamento desse processo em função de ter O áudio está um pouquinho baixo. Está muito baixo. Você poderia repetir, por gentileza? Está um pouco baixo. Abaixo?
Agora sim está melhor. Eu peço vênia aos ilustres Tivemos conselheiros. novamente. Melhorou o áudio? Melhorou, sim. Estou ouvindo agora. Peço vênia aos ilustres conselheiros para fazer o adiamento desse processo, tendo em vista que foi toda a sua instrução e elaboração do voto pelo conselheiro honorato. Então, eu entendo como... E não foi possível chegar a uma razoável compreensão completa de toda a sua instrução, então eu peço apenas o adiamento para ter conhecimento melhor de toda a sua instrução e possivelmente na próxima sessão já podendo ser colocado em pauta. Absolutamente compreensível ao conselheiro Josué, em função de que apenas agora há pouco Vossa Excelência teve conhecimento acerca da substituição, portanto, o processo está adiado para a próxima sessão. Passaremos, dando continuidade à pauta, apregou o processo de número 11.613 do ano de 2019, que tem origem na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, tendo como entidade beneficiada o município de Itapetinga, do qual eu sou a relatora, e assim eu farei a leitura do voto. Fazendo uso da competência que lhe é atribuída pela Constituição Estadual de 89, bem como pela legislação específica, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, pautando-se na matriz de risco estabelecida nos termos do artigo 15, parágrafo 1º, inciso 2º, da Resolução de número 176 de 2019, procede, neste caso, o exame das despesas realizadas no âmbito do convênio de número 13 de 2008, firmado entre o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o município de Itapetinga. O citado instrumento teve por objeto a qualificação urbana da Avenida Perimetral Norte, trecho 3, Avenida Júlio José Rodrigues, no município, prorrogado por meio de 4 termos aditivos, acrescidos 66 meses no prazo inicialmente fixado, com vigência final para 30 de junho de 2015. Foram previstos recursos no montante de R$ 7.291.685, sendo R$ 6.871.470 a cargo do governo da Bahia, por meio da SEDUR, e R$ 420.214 a título da contrapartida do município, incluído o acréscimo financeiro de R$ 924.000 concedido no primeiro aditivo ao convênio, sendo R$ 871.470 da SEDUR e R$ 53.293 do município, que seriam então repassados em 9 parcelas. Da leitura dos demonstrativos apresentados, observa-se que os recursos atribuídos pela SEDUR atingiram o montante de R$ 5.111.710, que corresponde a 74,39% do inicialmente previsto, repassados em 5 parcelas, bem como a verificação de um saldo de conta do convênio no montante de R$ 46.184, como se extrai da prestação de contas da última parcela, que se noticia devidamente restituído por parte do conveniente. A unidade técnica concluiu a sua análise opinando pela, abro aspas, conformidade da aplicação dos recursos estaduais atribuídos ao município, relativos ao convênio de número 13 de 2008, ensejando, se assim entender o excelentíssimo conselheiro relator, a sua aprovação, ressalvando a SEDUR pelo atraso de 813 dias no envio do processo de tomada de contas especial do convênio, em descumprimento ao prazo definido na resolução de número 144 de 2013, devendo ser observado nas próximas tomadas de contas. Fecho aspas. Consta dos autos ainda o parecer técnico emitido pela SEDUR em atendimento à solicitação de informações do Ministério Público Estadual no bojo do processo especificado nos autos, acerca do estágio dos serviços do objeto do convênio,
bem como quanto à sua funcionalidade. Os técnicos responsáveis indicam no documento que, a partir da visita realizada na obra em 13 de julho de 2017, ficou verificada, abro aspas, são palavras do controle interno, que a funcionalidade do objeto, que diz respeito ao tráfego de veículos e circulação de pedestres, pois do objeto do convênio estão concluídas parcialmente apenas as obras de drenagem, micro e macro, e a pavimentação com meio-fio e passeio. A obra da ciclovia e a instalação de iluminação pública não foram executadas, o que faz o percentual executado do objeto chegue a 90,66%, conforme planilha acima. Fecho aspas. Com muita pertinência, o Parquet de Contas, neste ponto, destaca que, muito embora seja possível observar que a conveniente tenha recebido 74% dos valores previstos e tenha demonstrado a realização de 90% do cronograma físico pactuado, restou evidenciado que o objeto convenial não foi executado em sua integralidade, não atingindo, por consequência, o benefício social esperado e gerando, de certo, prejuízos à comunidade local. Não obstante a constatação acima referida, o Parquet, no decorrer do parecer, afirma quanto ao estabelecimento da matriz de responsabilidade sobre a inexecução do objeto pactuado, o Parquet reconhece a ocorrência de fatores alheios à vontade do gestor que teriam rebatimento na continuidade das obras, as quais representaram as razões da proposta de termo de aditamento de prazo ao ajuste. No que concerne ao nexo de causalidade entre as receitas e despesas do exame empreendido e conclusões fixadas nos relatórios técnicos constantes dos autos, resta comprovado que os recursos repassados pela SEDU foram aplicados integralmente nas despesas vinculadas ao objeto ajustado, não sendo o caso, portanto, de imputar responsabilidade financeira aos gestores. Ainda no que toca ao atraso da remessa de tomada de contas especial do convênio por parte da SEDU, que, embora tenha sido instaurado em 31 de março de 2017 por meio da portaria de número 61, somente foi remetido ao tribunal em 19 de dezembro de 2019. De fato, o lapso temporal decorrido revela significativo atraso por parte da administração. Contudo, deve ser atenuado o descumprimento do prazo definido pela resolução de número 144, uma vez que, com muita atenção, sinalizou o Parquet de Contas, abro aspas, que o parágrafo 2º do artigo 10 da resolução de número 144, que estabeleceu o prazo de 180 dias para encaminhamento de tomada de contas ao tribunal a partir da sua instauração, só foi incluído no supradito diploma em outubro de 2018, por meio da resolução normativa de número 108, tornando-se exigível somente a partir de então a observância de tal prazo. Nesse sentido, é de se considerar que o presente feito deveria ter sido remetido até abril de 2019. Pelo constatado, revela-se prudente a expedição de recomendações aos atuais gestores da SEDU para que observe, então, o novo prazo de envio de processos de tomada de contas estabelecido, portanto, pela Resolução 144 de 2013, por meio da alteração normativa de número 108 de 2018. Assim, em conclusão, diante da análise procedida pela Coordenadoria e em consonância com o Ministério Público de Contas, eu voto pela aprovação das contas da responsável pelos recursos referentes ao convênio especificado, com fundamento no regramento normativo desta Casa, com ressalvas e aplicação de multa ao senhor José Carlos Cruz Cerqueira Moura, no montante de R$1.000, em razão das falhas na manutenção da regularidade fiscal e trabalhista da conveniente ao longo do ajuste, sem embargo de expedição de recomendações aos atuais gestores da SEDU para que adotem as práticas mais eficazes de controle e monitoramento da execução físico-financeira dos ajustes firmados pela Secretaria, e observem e atendam ao prazo de 180 dias
para o envio dos processos de tomada de contas especial, conforme determina a resolução de número 144. É esse o voto, senhores, e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu declaro o aprovado e já faço a sua conferência. Passaremos agora ao processo de número 5.536, oriundo da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, que tem como entidade municipal beneficiada o município de Iuiú. Do conselheiro Bonfim, Excelência. Ah, sim, Iuiú. E tem como conselheiro relator o excelentíssimo conselheiro Aloysio Medrado, e eu já passo a palavra ao conselheiro relator do feito. Pois não, Excelência. Embora eu entenda que no voto eu estourei de uma forma geral o curso dos autos, Excelência, eu indago, em especial ao conselheiro Josué, que foi basicamente convocado no ato da sessão, se posso passar diretamente a leitura do voto ou se há necessidade da leitura do relatório. Conselheiro Josué, se sente à vontade ou gostaria de ter também a leitura do relatório? Não se faz necessário. Foi suficiente o tempo para fazer uma leitura e conhecimento de todos os aspectos mais relevantes da instrução processual. Anotado. Então, pode seguir a leitura direto ao voto. Conselheiro Medrado, sinta-se à vontade, então, para ir diretamente ao voto. Pois não, Excelência. Voto. Ao analisar os autos, verifiquei que o município de Iuiú efetuou de maneira inconsistente a prestação de contas da primeira parcela dos recursos repassados. Restou necessária, assim, a instauração de tomada de contas especial pela CONDE, objetivando levantar indispensáveis dados da prestação de contas, além de possível saneamento das falhas observadas, providências quais se revelaram inexitosas diante da escassez de documentos encontrados no município. A CONDER tão somente liberou 35% dos recursos avançados, isto é, 105 mil dos 300 mil inicialmente avançados. Ademais, segundo a vistoria técnica, foram executados serviços na ordem de 14,25% do total previsto e 41% da parcela liberada. Foi constatado ainda que os serviços realizados não possuíam funcionalidade nem poderiam ser reaproveitados, privando a população local de usufruir os benefícios pretendidos com o ajuste. O convênio foi firmado e teve sua vigência completa durante a gestão do senhor Carlos Wagner Lopes Frota, recaindo sobre ele a responsabilidade pelas irregularidades na comprovação dos dispêndios, falhas quais levaram a concedente a não repassar as demais parcelas pactuadas na avisa. Foi possível perceber, outro fim, que o prefeito sucessor, senhor Reinaldo Barbosa de Góes, adotou providências, tendo efetuado a devolução do saldo de aplicação financeira que se encontrava na conta do município e ingressado com uma ação civil pública por improbidade administrativa e ressarcimento contra seu antecessor. Entendo que a ausência de elementos importantes na prestação de contas da primeira parcela, que levou à não liberação das demais, e o baixo volume dos serviços realizados em relação ao valor repassado, além da impossibilidade do aproveitamento dos mesmos, são irregularidades que possuem força suficiente para atrair o juízo reprovativo à análise das referidas contas. Ademais, diante de conduta claramente merecedora de reprimenda, faz-se necessária a imputação de débito no valor total repassado, com as devidas atualizações ao responsável pelas irregularidades na gestão dos recursos públicos transferidos pela CONDE. Desta forma, seguindo o entendimento do TCU, como os recursos liberados estiveram aplicados e o respectivo produto foi recolhido,
O termo inicial para a atualização monetária deverá ser, para evitar bis em idem, o dia imediatamente seguinte ao do encerramento da vigência do convênio. Nesse passo, entendo que a incidência de juros deve ter o mesmo termo inicial. Convém destacar que foi oportunizada aos mandatários do município conveniente a apresentação de justificativas ou documentos que julgassem necessários. Todavia, os mesmos permaneceram silentes, não podendo, assim, alegar que lhes fora negado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Quanto ao atraso no encaminhamento da tomada de contas pela CONDE, acompanho o entendimento do MPC. No particular, o Ministério Público de Contas defende que o atual gestor da companhia, senhor Sérgio de Oliveira Silva, tomou posse apenas em março de 2019, justamente no período de alteração da sistemática de encaminhamento das tomadas de conta a essa corte e concluiu asseverando constituir circunstância que, embora não justifique, atenua o juízo de desvalor de sua conduta. Assim, entendo suficiente a expedição de recomendação específica sobre a matéria aos atuais gestores da CONDE. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 24, inciso 3 e 35, incisos 2 e 3 da Lei Complementar número 5 de 1991, combinados com os artigos 122, inciso 3, alíneas A e C, e 123, inciso 3, a linha A do nosso regimento interno, voto pela desaprovação da prestação de contas do convênio número 277 de 2014, celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CONDE, e o município de Iuiú, em virtude da ausência de elementos importantes na prestação de contas da primeira parcela, do baixo volume de serviços realizados em relação ao valor repassado e da impossibilidade do aproveitamento dos mesmos. De mais a mais, frente à indigitada possibilidade de aproveitamento dos serviços executados, impõe o débito ao senhor Carlos Wagner Lopes Frota, no valor de R$ 105 mil, correspondente ao total transferido pela CONDE, acrescido de correção monetária e juros moratórios, desde o dia seguinte ao final da vigência do ajuste dia 12 de abril de 2016. Em seguida, ainda aplico multa ao referenciado responsável no valor de R$ 1 mil. Por fim, expresso recomendação aos atuais gestores da CONDE no sentido de observarem o prazo de 180 dias para envio dos processos de tomada de contas especial a esse Tribunal de Contas do Estado da Bahia. É o voto, Excelência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere? Confiro, Excelência. Processo, então, conferido. Não temos mais processo na nossa pauta, que hoje se realizou de maneira um pouco tortuosa, mas que, no final de tudo deu certo. Ocorreu tudo bem. Eu indago aos presentes se gostariam de fazer alguma manifestação. Eu peço a palavra, Excelência. Com a palavra, o doutor Francisco Borges, representante da douta PGE no nosso plenário. Excelentíssima senhora conselheira-presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, um bom dia a todos. Eu tive um problema na conexão, Excelência. Na realidade, essa manifestação é para saber se todos os processos foram julgados, porque eu só consegui voltar a acompanhar após o último processo de aposentadoria. A conexão só voltou no voto de Vossa Excelência, salvo engano, era o segundo processo. Aí é só para saber se todos foram julgados ou se teve algum adiado. Doutor Francisco, de fato, existiu uma pequena falha na conexão de Vossa Excelência. Neste momento em que ocorreu a falha, o processo foi quando nós ingressávamos na seção referente a recursos estaduais atribuídos a municípios,
tendo o primeiro processo desta sessão sido adiado, porque a relatoria dele era do conselheiro Honorato, tendo o conselheiro Josué tido conhecimento da substituição apenas nos instantes próximos ao acontecimento da sessão, em face da instabilidade da internet, dos serviços de conexão, né, que afligiu alguns de nossos componentes, e de maneira mais intensa o conselheiro Honorato, tendo também atingido o conselheiro Aloísio, o conselheiro Josué no ingresso também teve algumas dificuldades. Então, em função dessas dificuldades, e para que então o conselheiro Josué pudesse se inteirar com mais propriedade acerca do processo que seria então julgado, ele foi adiado para a próxima terça. E todos os outros foram, sim, apreciados. Obrigado, Excelência. E agradecer também a doutor Luciano pela presteza que mandou o link da sessão para o meu celular, que eu consegui voltar a acompanhar, estou acompanhando pelo celular. Nós é que agradecemos a gentileza do senhor e também a sua atenção. Hoje, realmente, o serviço nunca tinha acontecido antes com a primeira Câmara, foi a primeira vez, mas acredito que tudo deu certo, conseguimos alcançar nosso objetivo maior. Agradecendo, portanto, em especial a presença do conselheiro Josué França e ainda aos excelentíssimos procuradores, procurador de contas, doutor Marcel Siqueira, também o procurador do Estado, doutor Francisco, e os nossos serviços auxiliares, do doutor Luciano e da doutora Cristiane, e ainda do meu companheiro de bancada, doutor Aloísio. Agradecendo a presença de todos, eu dou por encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa semana. Bom Obrigado, dia ótimo ainda, dia a todos. teremos sessão plenária à tarde. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelas palavras.